Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o primeiro livro da série Honrados no Sangue, da autora Alessa Abbe. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. E hoje trago para vocês, em 368 páginas, Dominada por Ele. Esse é o primeiro livro dessa série e já li o segundo, então outro vídeo já vai ser sobre o segundo. E digo para vocês que eu adoro esse mundo da máfia. Aqui nós vamos conhecer então a história de Travis, que ele está ali como capo, como o chefe maior há 6 meses após a morte do seu pai. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não quer se parecer com seu pai, ele quer ser totalmente diferente, porque ao longo da história nós vamos descobrir que o pai dele não era tão boa pessoa assim, que o pai dele realmente não era um homem que dava exemplos a ser seguidos. Ele, por conta de querer ser ao contrário do seu pai, ele acaba se sobrecarregando, porque ele quer resolver tudo, ele quer estar presente em todas as ações, no qual ele tem que comandar. Ele é ali o chefão da máfia em Nevada, em Las Vegas. Ele tem ali os seus aliados, né, não amigos, em outras partes. E ele também tem seus inimigos, como os russos, como os mexicanos e mais alguns outros. Ele acaba vendo a sua vida transformada a partir do momento que ele se vê meio que obrigado a honrar um acordo do seu pai do passado. Ele acaba se deparando com Madeleine, que é uma mulher que ela, em um momento do passado, ela acabou vindo e contando ao pai dele que o pai dela estava se envolvendo com coisas que não devia. Ela também nasceu nesse mundo da máfia porque a mãe dela tem um lado mafioso. Já o pai dela era o xerife. Por conta dos acordos onde todo mundo sai ganhando, os pais dela viram que era importante casar ela com o xerife, porque assim ficaria as coisas entre família e eles conseguiriam trabalhar de forma que a polícia não iria atrapalhar, né? Mal sabiam eles que esse xerife era ambicioso e ele não pensou 2, 3 vezes para começar a se bandear para os outros lados. E quando ela veio e contou essa situação, então o pai dele prometeu que ela seria sempre a protegida da família. Agora, anos depois que ela retorna, ela acaba se vendo envolvida em uma situação no qual o pai dela novamente aprontou. Mas essa ela não teve como avisar porque ela nem sabia dessa situação. E quando ela é quase sequestrada por um desses caras que está querendo um acerto de contas, então Travis acaba trazendo ela para sua casa para que assim possa protegê-la. Ele, no primeiro momento, ele já percebe que está interessado nela, mas mesmo assim ele se mantém distante, ele mantém o foco somente em protegê-la e tentar descobrir o que está acontecendo. As coisas vão acontecendo, os meses vão se passando, no qual eles batem muito de frente, porque ela renega tudo que é da máfia, mesmo ela tendo nascido nesse mundo, ela não gosta do que ele representa, ela não gosta de saber que ele é um homem mau, ela o ofende inúmeras vezes, mas ele tenta ser paciente com ela em vários momentos. Porque falo pra vocês que muitas vezes eu tinha vontade de dar uns tapas nela, viu? Porque ela era bem tupetuda. As coisas vão evoluindo, eles acabam que em uma noite no qual eles vão para uma festa, ele perde o controle e ele leva ela para o quarto e ali eles têm um primeiro momento íntimo deles. Mas aí tudo desanda, gente, tudo desanda. Sabemos que um homem importante, não é só da máfia, mas um homem importante, um homem que tem um cargo muito assim, que precisa que as pessoas o veja como um homem de pulso firme, ele não pode mostrar sentimentos, ele não pode dizer que ama ninguém, ele não pode mostrar carinho e atenção para ninguém. E no momento que eles têm aquele momento muito íntimo, ele se quebra por dentro, porque naquele momento ele percebe realmente que está apaixonado por aquela mulher. Depois daquele ato que foi importante não só para ela, mas também para ele, a gente sente isso, ele age como um babaca. Ele simplesmente deixa ela naquele quarto, voltando para a festa e dizendo, se você quiser voltar, você volta. Se você não quiser, fica aí. Cara, aquilo acabou com o mundo dela. Porque, ela sabia que ele não ia passar a noite ao lado dela, que não ia ficar fazendo carinho nela. Mas ela não imaginou que assim que terminasse, simplesmente ele ia levantar e virar as costas para ela. Quer dizer, tratou ela como lixo.
E isso fez com que ela ficasse muito magoada e com que a relação dos dois ficasse um pouco estremecida. Eles não conseguem ficar longe do outro muito tempo, eles voltam a se relacionar, eles voltam a ter ali momentos mais quentes. Tem momento onde eles terão muita discussão, tem momento que ela vai ver o lado feio dele e isso fará com que ela repense se realmente ela quer aquilo ali, se realmente ela quer continuar com aquele homem. E quando ela chega a pensar que realmente não tem como ficar com ele, porque depois do que aconteceu, ele quer casar com ela, e ela sabe que um casamento entre os homens da máfia tem que trazer algum benefício, que tem que ser um acordo, não é um casamento por amor. Então ela decide ali que ela não tem nada a oferecer, porque ela é filha de um traidor, a mãe dela era uma viciada que nunca ligou com ela, então nesse momento ela decide que não dá para ficar mais junto e que tudo que eles têm ali, por mais que seja mais sexo, precisa acabar. Ele perde totalmente o controle, ele se transforma num homem mais violento do que sempre foi, ele desconta sua raiva, sua ira, o seu orgulho ferido por aquele abandono em seus rivais e também até em alguns soldados, quando tem algumas situações. E depois de muitos meses no qual eles estão separados, no qual ele está um homem insuportável de todos os sentidos, e ele entra numa briga e ele quase morre, quando ele chega em casa, num estado lastimável, ela vê ali que ela pode o perder. E ali ela começa a repensar em tudo que ela viveu, em tudo que aconteceu entre eles e se realmente vale a pena ela virar as costas para aquele homem. Então, nesse primeiro livro, eu falo para vocês que é muito a construção do relacionamento dos dois. Confesso para vocês que o segundo é muito melhor, porque tem muito mais ação. Porque aí já começa uma nova etapa deles dois. Então, nesse primeiro momento, vai ter muito conflito, vai ter ela renegando muito esse lado da máfia dela. Ela vai se tornar praticamente mãe da irmã dele, porque a irmã dele vê nela ali uma amiga, vê nela um carinho, um afeto que ela nunca teve. Nós vamos descobrir um pouquinho da vida do Travis em relação à mãe, a relação ao pai, que não foram tão bons assim, mas no segundo a gente vai decifrar melhor toda essa história. Então, é uma história cheia de detalhes, é uma história com muito acontecimento e que faz com que você se interesse pelo segundo, óbvio, para saber desenrolar. E quando ela percebe ali que ela pode perder ele, que ela começa a chorar desesperada, ela leva um sacode do braço direito dele, que deixa claro para ela que ela tem que decidir o que ela quer na vida. Que ela não pode ficar nesse chove no molha, que ela não pode hoje eu te quero, amanhã eu não te quero. Ou ela assume quem ela é, ou ela some da vida dele. E isso faz com que ela pense, com que ela decida realmente o que ela quer. E aí finaliza com ela conversando com ele e dando parecer do que ela quer da vida dela a partir daquele momento. Aí agora eu falo para vocês o seguinte. O segundo livro, como eu disse, é mais interessante. O segundo livro, ele tem mais pegada. No segundo livro tem mais segredos sendo descobertos. E é muito mais envolvente do que o primeiro. Mas você precisa ler o primeiro para poder chegar ao segundo e saborear e poder falar, cara, que história. Porque lá você vai se envolver muito mais. Pelo menos foi assim comigo. Então, dominada por ele, nós veremos um homem que tem ali o seu lado alfa falando mais alto, que ele tem ali os seus sentimentos que precisa ser abafado, porque a partir do momento que ele descobre que não consegue ficar sem essa mulher, que ele precisa dessa mulher ao lado dele, ele tem que lutar para não trazer à tona o sentimento, para que todos saibam. Ele precisa se manter distante dela quando está próximo dela, e isso faz com que ela fique longe dele por tanto tempo. E mesmo após essa conversa que eles têm, mesmo após ela demonstrar que ama ele localmente, ele precisa manter a face fria, ele precisa se mostrar indiferente a ela, fazendo com que eu fique com raiva dele, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, nós mulheres queremos o quê? Queremos ser amadas, queremos receber carinho. E claro que a gente adora, né, na frente dos outros, mostrar ali de um jeito ou de outro que a gente também pode mandar naquela relação, que a gente não é totalmente submissa, como as pessoas pensam às vezes em determinadas situações. Então eu vou deixar vocês com esse primeiro livro, que vale a pena vocês lerem. E logo eu trago o segundo para vocês ficarem mais encantados ainda com essa história. Fiquem então dominados por ele. Agradeço muito pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.